Professores do quinto período, que saudade de vocês. Então, estou começando hoje uma série de aulas teóricas da disciplina de estágio supervisionado 3, do quinto período integral e noturno, para a gente antecipar esse conteúdo teórico enquanto a gente passa por essa problemática aí da pandemia do coronavírus. Tenho certeza que o período vai ser de muito aprendizado para todo mundo. Vou estar aqui bem pertinho de vocês, através de WhatsApp, de e-mail, contato telefônico, enfim, tudo que for possível para que não fique dúvidas. Vou estar acompanhando passo a passo da evolução de cada um de vocês, através de trabalhos e questionários, para a gente chegar fortalecido quando essa onda negativa passar e a gente puder voltar para a nossa clínica e aí sim consolidar todo esse conteúdo que a gente está passando para vocês. Eu tenho certeza absoluta que vocês vão tirar isso de letra, vai ser um sucesso. Eu vou estar aqui o tempo inteiro para qualquer dúvida que vocês tenham, e as respostas dos questionários de vocês e a pontuação eu vou fazer lá no fórum de vocês no dia da aula. Vocês têm muita liberdade comigo, e eu estou muito triste de estar fazendo essa modalidade só por uma coisa. Vocês que me conhecem, vocês sabem que eu gosto de dar aula abraçando e beijando todo mundo, isso está me fazendo muita falta. Também não gosto muito de ficar apegado ao slide, mas um momento de transformações, de mudanças. E eu tenho certeza que vai ser super positivo e que no final nós vamos sair fortalecidos e com mais um aprendizado na nossa bagagem, tá? A gente começa essa sequência de aulas teóricas, pessoal, com uma aula que eu gosto demais dela, que é a aula de metodologia do exame clínico. Na verdade, essa é uma aula que dá um embasamento para o aluno, para ele chegar na clínica e começar a atender os pacientes dele. Na verdade, o aluno sempre tem muita dúvida, né? Como que eu vou fazer? Como é que eu vou chegar na clínica? Eu peço para o paciente sentar, abre a boquinha? Não, na verdade, existe um ritual. E esse ritual ele deve ser cumprido, né? O exame clínico, ele é muito abrangente. O exame clínico é desde a hora que o paciente entra na sua sala, que você começa a ver como ele anda, como ele se comporta, quais são os tics que ele tem. Enfim, é observando o seu paciente como um todo, até que ele culmina lá no último momento, que é o exame propriamente dito da cavidade bucal. Então, a gente vai tentar fazer esse passo a passo para vocês, lembrando que ele só muda em casos de procedimentos de urgência, que em procedimentos de urgência, muitas vezes a gente faz ao contrário, né? Não faz toda a parte de anamnese, se atenta primeiramente a perguntas mais específicas e a dor, mas, via de regra, para todo o atendimento, é dessa forma que nós vamos agir, tá bom? Eu vou dar essa aula inteira, vou postar a aula para vocês lá no portal, vou postar a aula para vocês no YouTube, e depois, em separado, eu vou postar um questionário que vocês vão responder e me encaminhar de volta através do que está lá registrado no trabalho. Podem ficar muito tranquilos. Eu sei que esse momento é de muita ansiedade, mas não precisa, tudo vai ser muito bem dito. Então, eu vou postar 2 arquivos, um arquivo com a aula, um outro arquivo com um questionário, é tipo uma provinha. Vocês vão responder e vão me reenviar por e-mail, que vai estar lá dizendo dia e horário. E aí eu dou o feedback para vocês no nosso próximo fórum, na data e horário marcado. Qualquer dúvida, pessoal, fiquem à vontade, líderes têm o meu contato. Se for uma dúvida pessoal, tem o meu contato, fiquem à vontade. Não vamos deixar que nada de negativo atrapalhe essa jornada. Vai dar tudo muito, muito, muito certo, tá bom? Então vamos lá. Começando aquecendo os tamborins. Metodologia do exame clínico. Na verdade, quanto mais a gente se aprofunda no conhecimento do nosso paciente, quanto mais a gente sabe o que está acontecendo na vida do paciente, de chegar no diagnóstico positivo. Então, tem um slide que eu gosto muito, que é esse slide, que ele tem a superfície e o fundo, né? O exame clínico, pessoal, ele é soberano. Não adianta tentar dar diagnóstico de paciente através de exame radiográfico. Às vezes eu fico muito chateada, porque às vezes algum paciente fala assim para mim, porque eu fui no profissional e ele, antes de me atender, me pediu um exame periapical completo, uma panorâmica, Não é desse jeito que nós, família Multivix, aprendemos e vamos aplicar na nossa vida clínica. O exame clínico ele é soberano, escutar o paciente,
atender, olhar olho no olho, isso é a primeira etapa. E ela, vocês podem reparar aqui no nosso slide, ela é uma etapa mais larga, né? Ela é uma etapa que ela tem vários níveis de atenção. Somente vencido essa etapa é que eu posso partir para exames complementares e para novos métodos. Quanto mais fundo eu mergulho, é claro que mais chance eu tenho de acertar o meu diagnóstico. Mas vocês podem reparar que o peso do exame clínico continua sendo essencial. Sem exame clínico, pessoal, não existe diagnóstico. Sem exame clínico, não existe diagnóstico. Bota isso na cabeça de vocês. Ah, mas eu conheço um profissional? Não conheço. Nós conhecemos a odontologia feita com qualidade. É através do exame clínico que eu verifico qual é o tipo de exame complementar que eu preciso. Se eu preciso de um exame de imagem, se eu preciso de um exame de sangue, a ordem não pode ser invertida, tá bom? E aí, o nosso exame clínico, ele é composto por duas partes. A primeira parte, sempre nessa ordem, como eu falei para vocês, excetuando os casos de urgência, a ordem é sempre essa. No atendimento clínico do paciente, eu começo com a anamnese e em seguida com o exame físico, que ele tem uma primeira etapa, o exame físico geral, que é o exame extrabucal, e depois ele tem o exame físico regional, que é o exame intrabucal. Quando eu falo em anamnese, exame clínico, tudo isso, pessoal, tem que estar muito bem organizado num documento chamado prontuário odontológico. Quer seja ele manual, quer seja ele digital, o prontuário é o local que você vai armazenar tudo com relação à vida do atendimento daquele paciente. É lá que vão estar todos os controles de atendimento, é lá que vai estar toda a anamnese do paciente, é lá que vai estar as cópias de atestados, cópias de receitas. Na verdade, o prontuário odontológico, ele, além de ser um serviço organizacional, ele é um ponto importantíssimo para que você possa fazer o acompanhamento do paciente nos mais diferentes níveis. Vou dar um exemplo para vocês de pacientes que são atendidos em clínicas ou em hospitais. Nem sempre é o mesmo profissional que vai atender esse paciente. O prontuário ele tem que estar organizado de uma tal forma que qualquer profissional que acesse esse prontuário tenha condições de entender o que está acontecendo com aquele paciente. Tenha real notícia da situação da vida daquele paciente. Lembrando que o prontuário, então, ele é um elemento de comunicação. O prontuário, ele liga os elos de todos os profissionais que vão atender aquele paciente. E ele também tem o caráter legal, sigiloso e científico. Qualquer acompanhamento jurídico que seja necessário para esse paciente é através do prontuário odontológico que a gente vai ter os subsídios para poder fazer as informações jurídicas que se fizerem necessárias. Então, prontuário odontológico é tudo que existe de mais importante na vida do nosso consultório. Começa, pessoal, com o nosso prontuário muito bem organizado, desde o seu primeiro paciente, sempre muito bem organizado, para que depois você possa não vir a ter futuros problemas. O prontuário ele tem uma parte chamada de anamnese, que é a parte que precede os exames clínicos regionais, que é o exame do corpo extrabucal e o exame especificamente intrabucal. A anamnese vem do termo trazer de novo a memória, ou seja, a anamnese é um conjunto de perguntas, de situações, onde eu, entre aspas, forço ao paciente a lembrar de todos os acontecimentos da vida dele que podem se fazer importantes durante o atendimento odontológico. Os fatos que vão ser lembrados não precisam ser só patológicos, podem ser fisiológicos também, como, por exemplo, um parto normal, uma cesariana, enfim. Eu preciso trazer de volta à memória desse paciente tudo que ele já passou em termos de saúde durante a vida dele. Ela deve ser feita da forma mais descontraída possível e de uma forma com que você consiga, a partir dali, criar um elo com o seu paciente. Eu sempre brinco que em consultório a gente tem a nossa sala de consulta e a gente costuma ter a sala de atendimento. Eu priorizo que as anamneses sejam feitas fora da cadeira odontológica. Coloca seu paciente sentado na sua mesa de entrevista. Se você faz manual, manual. Se você faz no computador, computador. Mas não coloca ele em posição de atendimento odontológico. Não é o momento
O momento é de um bate-papo. Então, tente trabalhar isso no ambiente mais descontraído possível. Sentar com caneta perto, com algo que lembre a ele o atendimento odontológico em si. Lá na nossa clínica Multivix, a gente não tem uma sala de atendimento para cada aluno. O paciente sobe, ele já vai direto para o box de atendimento. O que eu oriento? Não coloquem o paciente já todo paramentado, deitado na posição da cadeira neste momento. Quando vocês receberem o paciente, coloquem ele sentado na cadeira, sem nenhuma paramentação, e façam primeiro o bate-papo desta anamnese com ele. Somente depois de vencido isso é que nós vamos vencer a parte do atendimento clínico. Nesse primeiro momento, nada de ficar colocando o paciente deitado em posição de atendimento. Por quê? Porque essa é uma posição que pode inibir as respostas do nosso paciente. Este é o momento de conversa e de tranquilidade. Quanto mais descontraído, melhor serão as respostas do nosso paciente. Nessa anamnese, pessoal, tem a identificação do paciente, a queixa principal, por que ele chegou até a gente, a história da doença atual, que a gente chama de HAD, a história médica, antecedentes fisiológicos e patológicos, antecedentes familiares, hábitos de vida, condição socioeconômica, condição cultural. Pessoal, tudo que está no prontuário é de extrema importância. O prontuário ele deve ser rigorosamente preenchido. Rigorosamente preenchido. Nome completo, queixa principal, história de doença, tudo que tiver lá, segundo contato. Depois vocês vão entender o porquê o prontuário é muito importante. Infelizmente, volta e outra, a gente pega um prontuário que não está preenchido corretamente. Isso, além de ser ilegal, é muito triste, porque quando a gente precisa de uma informação, ela não está ali. Então, eu queria pedir encarecidamente para os meus meninos do quinto período, que a partir do período que vem já estão atendendo os pacientes, para eles se atentarem que o prontuário, todos os itens que estão lá, eles não estão por acaso, eles estão lá porque eles precisam ser preenchidos. Eles precisam ser preenchidos. No campo de identificação vai estar lá o nome completo do paciente, a idade, o sexo, a cor e a raça, estado civil, profissão atual e anterior, naturalidade, residência e segundo contato. Tudo isso, sem dúvida nenhuma, tudo que está aí é de extrema importância e tem que ser preenchido. Segundo contato, professor, eu não coloquei. Aí o nosso paciente passa mal no dia do atendimento e eu tenho que chamar alguém para buscá-lo. Cadê o segundo contato? Super importante. Profissão atual e anterior. O paciente apresenta algum tipo de alergia ou algum tipo de doença que eu tenho que associar com o ambiente de trabalho dele. Super importante. Então, novamente, pessoal, tudo que está na ficha de identificação do paciente deve ser rigorosamente preenchido. Se vocês vão fazer isso de forma manual, o que eu peço? Cuidado com a letra, pessoal. Aquilo que eu falei para vocês, a época de que médico tinha letra que ninguém conseguia enxergar já morreu. Isso é, como diz o outro, cafona. Cafona é uma palavra da minha época, mas vocês entendem. Isso não existe mais. Prontuário tem que ser entendido por todo mundo. A letra tem que ser uma letra que todo mundo consiga ler. Acabou esse negócio de fazer letra de médico. Isso é cafona, isso não existe mais, tá bom? A letra tem que ser bonita, não precisa ser bonita, mas tem que ser que todo mundo entenda, né? E aí, vencendo a identificação, nós vamos para uma parte do prontuário que é a queixa principal. Queixa principal é por que o paciente chegou até a gente. E é muito importante, pessoal, a gente escrever do jeito que o paciente está nos contando, com as expressões e as falas por ele utilizadas. Ah, eu cheguei aqui porque tem uma bolinha que me incomoda, aparece, some uma vez por semana na pontinha da minha língua. Nesta hora, é exatamente desse jeito que nós vamos escrever. Na hora da queixa técnica, lá na frente, a gente vai escrever da forma com que um profissional da área de saúde escreve. Mas na queixa principal, não. É o momento de escrever do jeito que o nosso paciente nos conta. E aí, na queixa principal, procurar não ultrapassar 3 queixas. Porque às vezes você vai perguntar ao paciente por que ele veio aqui, aí ele começa a contar o texto inteiro, né? Porque meu dente é escuro, porque dói com gelado, porque eu acho que não diz, porque mamãe... Procure buscar as 3 queixas principais, não mais do que 3, tá bom? As queixas principais que levam os pacientes a nos procurar, pessoal, infelizmente,
continuam estando dentro desse gráfico que eu estou apresentando para vocês. Infelizmente, o paciente procura o dentista em primeira escala por dor de dente, depois por fratura dentária, depois porque o provisório soltou, depois por um apelo estético, sangramento gengival, dor, extrações e edemas. A gente precisa urgentemente retomar a nossa profissão e virar essa página. Nós não podemos ter a maioria dos nossos pacientes nos procurando com a queixa de dor de dente. Nós temos que ter a maioria dos nossos pacientes nos procurando, querendo prevenção, querendo saúde. Eu confio demais na geração de vocês para a gente mudar esse gráfico muito em breve. E passar a ter um gráfico onde os pacientes nos procurem para se manter saudáveis. Sintoma guia. Sintoma guia é aquilo que o paciente te relata que ele tem sentido, né? É o sintoma que ele mais salienta para você. Por exemplo, eu sinto muita dor quando eu bebo água gelada. E esse sintoma guia é que vai servir de base para você criar o seu histórico da doença atual. Esse sintoma guia, pessoal, ele deve ser aprofundado junto com a história da doença atual, que a história é importante, né? E costuma ser fundamental para o correto diagnóstico. O paciente te conta, eu sinto um zumbido no ouvido, eu não consigo dormir, eu sinto esta construção da história da doença atual, junto com os sintomas, é super importante para a gente construir um correto diagnóstico. Quando o paciente te contar sobre um sintoma, você precisa se aprofundar nele, saber como que ele inicia, se ele é súbito, se ele é gradativo, quanto tempo ele dura, qual é o local, qual é a intensidade, como ele evolui, se ele melhora com o uso de medicamento, se ele piora, se tem outra queixa associada, enfim. O paciente te contou um problema, aprofunde-se no que ele está falando. Tente fazer o checklist do sintoma para você chegar o mais próximo possível de um correto diagnóstico. Lembrando, pessoal, que tudo devidamente anotado no prontuário do nosso paciente, ok? Antecedentes pessoais. Quais são as doenças que ele sofreu na infância, na vida adulta? Se ele tem alergia, se ele já fez cirurgia prévia, se ele sofreu traumatismo. Tudo que ele te contar, você vai descrever na ficha clínica dele, no prontuário odontológico dele. Passos fisiológicos, como eu falei para vocês, parto, cesariana, como doenças que ele possa ter tido, artrite reumatoide, enfim. Tudo devidamente contado no prontuário odontológico do nosso paciente. Os antecedentes familiares, como estado de saúde de pais, irmãos, óbitos de familiares próximos, doenças hereditárias, muito importantes, tá, pessoal? Muito importantes, porque a gente tem aí uma categoria que nós vamos estudar mais a fundo lá na estomatologia. A gente tem uma categoria de doenças que tem um perfil hereditário, temos uma característica de doenças que tem um perfil familiar. Além disso, as patologias como diabetes, hipertensão, alergias, que influenciam bastante no nosso atendimento odontológico. Então, atenção, é muito importante essa fase dos antecedentes familiares. Vencido essa etapa de identificação do paciente, volto a falar, identificação precisa, preenchimento completo da nossa ficha clínica, sem pular nada, pessoal, com a letrinha bonitinha, de forma que todos nós possamos entender. Depois nós vamos para a anamnese, aquela sequência de perguntas que nós vamos fazer para o paciente para tentar descobrir hábitos, antecedentes familiares e tudo mais. Vencido esta etapa, pessoal, onde eu estou conversando de uma forma descontraída com o meu paciente, só tem papel e caneta na mão, aí sim eu vou começar o exame físico. O exame físico geral e o exame físico regional. Então, eu vou começar esses exames de uma forma bastante tranquila também. Só que aí, o paciente já entende que ele está efetivamente no atendimento clínico. É importante diferenciar essa primeira etapa da segunda, porque na primeira etapa, quanto mais descontraído você puder estar, melhor será. O exame clínico, o exame físico geral, ele começa pelo monitoramento dos sinais vitais do paciente. A gente tinha até pouco tempo 4 sinais vitais e agora a dor foi incorporada como sendo o 5º sinal vital. Então a gente tem pulso, temperatura, pressão arterial, frequência respiratória e dor. Antes
Logo após a anamnese, antes do início do atendimento clínico, clínico intrabucal, eu tenho que passar por esses 4 primeiros pontos: pulso, temperatura, pressão arterial e frequência respiratória. A dor é um quinto ponto que eu vou falar mais à frente com vocês. Pulso, pessoal. Pulso é a obtenção do número de batimentos de pulsação do coração do nosso paciente. E no nosso caso, ele é feito como? Ele é feito através da palpação de uma artéria superficial. Eu vou verificar se os batimentos estão normais, se a frequência está baixa, o que eu chamo de bradicardia, ou se a frequência está alta, o que eu chamo de taquicardia. Na verdade, esses valores, eles devem ficar entre pacientes até 1 ano, de 100 a 160 batimentos por minuto, de 1 a 10 anos, de 70 a 120, adultos, de 60 a 100, e atletas profissionais, de 40 a 60. Pessoal, é importante decorar isso? Não, é importante saber isso. Vou dar um exemplo para vocês que aconteceu na clínica no período retrasado. A gente fez atendimento de uns atletas do Porto Futebol Clube, atletas profissionais. E aí os alunos estavam apavorados, porque os batimentos cardíacos estavam baixíssimos. Então, assim, o conhecer é o mais importante de tudo. Conhecer a regra, para a gente não classificar um paciente enquanto doença, quando ele está no núcleo de normalidade, né? A gente pode usar para fazer a aferição da pulsação, e a gente usa predominantemente na odontologia, a artéria radial, que é essa aqui, onde a gente bota os 2 dedinhos sem pressionar bastante, ou a carótida. São as duas que a gente utiliza mais em odontologia, esta da carótida e essa. A gente coloca os 2 dedinhos em cima da artéria, sem pressionar, e faz a contagem dos batimentos. Geralmente a gente faz contagem no período de 15 e depois multiplica por 4 para ter quantos batimentos eu tenho num minuto. É super tranquilo de fazer. Na hora que a gente chegar na clínica, vocês vão testar. Mas a sugestão que eu dou para vocês, enquanto nós estamos nesse momento EAD, é que vocês façam em casa, com o filho, com o marido, com a namorada, enfim. Testem o pulso da artéria radial e testem o pulso da artéria carótida, que é o que a gente vai utilizar lá na clínica. Depois, pessoal, eu tenho... é claro, deixa eu voltar um pouquinho. Quando eu falo em testar sinal vital, pessoal, eu falo em condições de normalidade. Se seu paciente chegou correndo na clínica, porque ele perdeu um ônibus e estava com medo de perder a sua consulta, se ele chegou correndo, sentou na sua cadeira e você inventar de aferir sinais vitais, é claro que nós vamos ter problema. Aferir sinal vital, você tem que manter primeiro o paciente em tranquilidade, para ele retomar um pouquinho o ar dele, né? Se ele veio correndo, se ele está cansado, e aí sim, só depois você vai fazer a aferição de sinais vitais, ok? Depois, pessoal, a gente tem temperatura. Eu tô tão gripadinha que eu tô tendo que beber muita água, tá? Por isso que de vez em quando eu tô parando. Lembrando, pessoal, que temperatura, ela é dividida em temperatura da pele e a temperatura corporal. Temperatura da pele, vamos dar um exemplo simples para vocês. Lembra dos sinais da inflamação? De repente, nosso paciente está com edema de face, se eu botar o dorso da minha mão naquela região, vai estar quente. Mas isso não significa que o nosso paciente esteja com uma temperatura corporal diferente do que a normalidade. Então, a temperatura da pele não pode ser confundida com a temperatura corporal, ok? Eu posso falar que o paciente está normotérmico, hipertérmico ou hipotérmico, dependendo se a temperatura da pele dele estiver normal, alta ou baixa, né? Como eu falei para vocês, vocês colocam o dorsinho da mão no local e compara com o outro lado, para saber se aquele lado está mais quentinho do que o outro. Temperatura da pele. Já a temperatura corporal é aquela que é aferida através de termômetros. Eu considero uma temperatura normal de 36 a 37, considero uma pequena febrícula 37,5, considero uma febre moderada de 37,5 a 38,5 e considero uma febre alta acima de 38,5. A medida de uma temperatura alterada do paciente, ela deve ser aferida de 4 em 4 horas, de 6 em 6 horas
ou, dependendo da situação, uma vez ao dia, enfim, dependendo do tipo de patologia que vocês estão enfrentando, tá? Lembrando que, no nosso caso, a temperatura axial é que é escolhida, que é aquela que a gente bota o termômetro na axila do paciente e aguarda por 3 minutinhos. E aí a gente vai fazer a aferição. Após o uso, esse termômetro deve ser guardado em frasco com a ponta ativa mergulhada no algodão embebido em álcool. Pessoal, é importante ter um termômetro, é importante ter tudo isso que eu estou falando aqui para vocês. No seu consultório, lá na clínica tem termômetro, lá na clínica tem aferidor de pressão, lá na clínica, mas no seu consultório, com certeza você deve ter. Lembra, pessoal, que isso que eu estou falando para vocês deve ser a rotina do atendimento clínico de vocês. Ai, professora, mas eu sempre fui no dentista e nunca o dentista feriu minha profissão. Está errado. Nós vamos começar a fazer direito. Como eu falei para vocês, nós somos alunos Multiwix, nós somos diferentes e nós vamos fazer a coisa certa. Aferição de pressão, super, hiper importante, deve ter no seu consultório. A pressão arterial, então, pessoal, é a próxima coisinha que vocês vão aprender a fazer. Aqui eu me dou o direito de tentar explicar, mas eu garanto a vocês que nas nossas primeiras aulas clínicas vocês vão estar fazendo os outros. Quem tem em casa, os aparelhos podem fazer, mas a gente vai ter tempo na clínica para poder trabalhar bem esse quesito de pressão arterial. Para fazer a aferição de pressão arterial, pessoal, eu preciso que o paciente tenha um repouso mínimo de pelo menos 3 minutos. Aquilo que eu falei para vocês. Não pode pegar o paciente que chegou correndo e já sentar na cadeira e fazer a aferição. Eu tenho que estar num local tranquilo, posicionar o paciente confortavelmente, de preferência sentado, com os 2 pés no chão sem cruzar. Depois, eu tenho que nivelar a artéria braquial à altura do coração, tenho que botar a palma da mão voltada para cima, me certificar de que eu estou trabalhando com um aparelho que esteja bom, calibrado, posicionar o meu manguito 2 centímetros acima da fossa perital, localizar o pulso radial do paciente, inflar o meu manguito, colocar o estetoscópio na região da artéria braquial, insuflar o manguito acima da pressão que o paciente fala que sente, e depois eu vou escutar um primeiro som, que corresponde à sístole, e o último som, que corresponde à diástole. Falando isso tudo, parece até que é difícil, né, pessoal? Não tem nada de difícil, super tranquilo. Talvez a primeira vez que você for fazer isso, você não vai conseguir escutar, você precisa calibrar o ouvidinho, você precisa ter paz no coração, mas depois que você faz a primeira vez, já deu tudo certo. Depois da primeira, vocês vão ficar querendo aferir pressão o tempo inteiro. Pode saber do que eu estou falando, tá? Então, pessoal, basicamente é isso, né? Eu vou fazer a colocação acima da dobra do braço, ok? Eu vou fazer o manguito ficar voltado para a artéria radial. Vou colocar na região da pulsação, lembrando de não colocar o dedo aqui em cima, os dedos são colocados na lateral. Vou colocar o meu reloginho, um mamômetro, na região de leitura, onde eu possa ver, né? Ele pode estar tanto aqui em cima, acoplado, como em cima da mesa, como está aqui. Vou colocar o esteto no ouvido, porque tem gente que quer fazer isso sem botar no ouvido, aí não vai ouvir nada, né, pessoal? Vou fechar essa rosquinha do manguito e vou insuflar, ok? Depois de insuflado, eu vou soltar devagarzinho isso aqui. Na hora que eu escutar o primeiro som, eu marco. E na hora que eu parar de escutar, eu marco de novo, ok? O procedimento é bem simples, pessoal. Colocando acima da dobra do braço, colocando na região da artéria, apertando para fazer o sentimento da pulsação, sem apertar demais. Não colocar o dedinho aqui em cima. O manguito tem que ficar voltado para frente, na direção da artéria. E numa condição que você possa verificar a mensuração. Então, você vai procurar sentir o pulso, colocando o estetoscópio no local. Vai colocar a abraçadeira acima da dobra do braço, né? Apertando de forma que fique sempre acima da dobra. Vai fechar a válvula da bomba. Vai inflar o estetoscópio com a válvula fechada.
Depois você vai abrir muito lentamente essa válvula e vai esvaziando a braçadeira. Ouviu o primeiro valor, marca. Ouviu o segundo valor, marca. O valor de normalidade de referência nosso é 120/80, ok? Podem ficar tranquilos, se vocês quiserem ver vídeos sobre isso, podem ver, mas no primeiro momento que vocês souberem como faz e a gente estiver na clínica, vai ser perfeito para todos nós, tá? O que pode acontecer de errado, pessoal? Posicionou incorretamente o paciente. O paciente está com as pernas dobradas, está deitado, está com o braço todo dobrado, não vai dar certo. O ideal é você sentar o paciente, botar os 2 pezinhos do chão dele, encostar aquela mesinha de atendimento, botar o bracinho dele em cima da mesa, com a palminha virada para cima, com bastante tranquilidade. Pacientes com obesidade podem ter interferência, paciente que esteja sentindo muita dor, se fez atividade física recente, se fumou 1 hora antes da aferição, se fez a ingestão de bebida alcoólica 1 hora antes da ingestão, ou se tomou muito café antes da aferição. Tudo isso pode alterar a sua pressão arterial. Portanto, é importante conhecer o seu paciente, saber a história do atendimento dele, para que nada disso modifique e traga você para uma aferição errônea, tá? A gente precisa ter uma aferição correta e não pode se deixar levar pelas casualidades que podem acontecer e atrapalhar o seu diagnóstico correto, tá bom? Vamos em frente. Acho que meu slide agarrou um pouquinho aqui, mas vamos lá. Depois vem frequência respiratória. Pessoal, não menosprezem esse item, depois no final da aula vocês vão entender por quê. É muito importante. Eu falo sempre assim, se você trabalha sozinho, você tem que trabalhar com um olho no padre, outro na missa, como diz o outro. Se você trabalha com uma secretária, ela precisa estar bastante ligada nos sinais vitais do paciente. Ela precisa ficar observando qualquer alteração no olhar, qualquer alteração na cor do paciente, qualquer alteração, ela passa a ser os seus olhos durante o atendimento. Isso é muito importante, essa dica, tá, pessoal? E a frequência respiratória é importantíssimo você ficar ligado nela, né? Então, assim, durante todo o atendimento, a gente fica observando isso. Se a frequência respiratória do paciente está aumentando muito, se ele está ficando muito ansioso, se está diminuindo. Importantíssimo. Os valores normais para recém-nascidos são 44 respirações por minuto. Bebês entre 20 a 40, infantes até 4 anos de 20 a 30, crianças de 5 a 12 de 16 a 25 e adultos entre 14 e 18, idoso 19 e 26. Pessoal, tem que decorar isso? Tem que saber. Eu não sei se a palavra decorar é essa que vocês gostam de usar, mas tem que saber. Por quê? Porque a frequência respiratória é extremamente importante para você saber se o teu atendimento está fugindo do controle, tá? A frequência respiratória do idoso é maior do que a frequência respiratória de um adulto. Isso também é importante você saber. Então, você vai fazer essa aferição lá no momento do seu exame clínico e depois você vai ter que ter a capacidade de, durante os seus atendimentos, ficar de olho ligado na frequência respiratória do seu paciente. A dor. A dor, pessoal, eu acho que principalmente esse período, né? Vocês fizeram um trabalho muito legal de dor. A dor, ela, até pouco tempo atrás, ela era muito subjetiva. É difícil, né? O que é dor para um é dor para outro, o que é muita dor para um é pouca dor para o outro, enfim. Mas hoje existem escalas de monitoramento da dor, de leve, moderada, intensa, que a gente pode apresentar alguns games, algumas planilhas para o nosso paciente, para tentar classificar o grau de intensidade de dor que o nosso paciente está vivendo. É claro que, por ser ainda tão subjetivo, a gente tem que ter uma capacidade psicológica enorme para entender o que é realmente a dor que o nosso paciente está sentindo. Não esqueça que no exame físico geral, eu tenho que ir desde o modo como o paciente entra, como deambula o nosso paciente, a palavra é essa, como ele deambula. A gente, às vezes, gente, faz diagnóstico, depois que vocês vão ficar mais velhinhas, já são, mas ficaram mais, a gente, às vezes, faz diagnóstico de oclusão através do andar do paciente, tá? Então, a deambulação, a pressão arterial,
pulso, peso do paciente, se tem variações muito grandes, temperatura do paciente, alterações cutâneas, importante a gente verificar, e taxa de glicose do paciente. No exame físico geral, no nosso prontuário tem esses dados. Professor, é importante eu ter fita de glicoteste no meu consultório? Extremamente importante, tá? Aquela feiçãozinha que a gente faz no consultório é extremamente importante. Alguns alunos já compram na clínica, acho também extremamente importante, tá? Para a gente fazer a aferição da glicose do nosso paciente. Como vocês sabem, e o professor Guimar na cirurgia vai falar muito isso para vocês, existem alguns limites que a gente não pode ultrapassar se a gente for fazer procedimentos no nosso paciente. Limites de pressão arterial e limites de taxa de glicose. Também temos que observar tudo, pessoal. Na hora que a gente faz o exame do nosso paciente pela primeira vez, a gente passa um pente fino. Olha olho, olha ouvido, olha o nariz, olhar, não é examinar, olhar no geral, tá? A gente tem que olhar no geral todas as estruturas extrafaciais do nosso paciente. Quando a gente começa a fazer as palpações, aí sim, a gente especificamente vai palpar toda a cadeia ganglionar do nosso paciente em busca de presença de algum nódulo, alterações de cores, enfim, qualquer anormalidade. Lembrando que nariz e seios paranasais, eu tenho que perguntar ao nosso paciente se ele costuma ter epistaxe, sangramentos nasais, e com relação a dor no ato de engolir, que é a odinofagia. São dados importantes que depois podem conter o nosso diagnóstico. Pessoal, vocês estão vendo que até aqui nós não falamos de dente, ok? É importante vocês não serem dentistas odontólogos de dente, tá? É importante vocês terem o conceito que vocês são profissionais de saúde do complexo bucomaxilofacial. Então, agora sim, nós chegamos, depois de tudo isso vencido, nós chegamos no exame dos tecidos moles periorais ou extrabucais. A gente vai ter que fazer a palpação, pessoal, de toda a cadeia ganglionar do nosso paciente. A cadeia submandibular, a cadeia jugular interna, a cadeia espinhal, a cadeia cervical, mentoniano, nasogeniano, pré-auricular e occipital. Essa imagem a gente já colocou lá na clínica de vocês, para que até o momento que vocês façam isso no automático, tá? É super importante a gente fazer essa palpação. Que no nosso dia a dia, pessoal, aqui sim começa o momento onde o nosso paciente deve estar de touca, tá? A gente botou aqui de um lado sem touca, aqui do outro lado de touca e com luva. Do lado de cá, pessoal, é possível a gente fazer isso em alguns ambientes, né? Às vezes, dentro do nosso consultório, quando a gente conhece muito o nosso paciente, ele já é nosso paciente de escola, de vida há um tempão, a gente pode fazer essa etapa, ainda com pacientes sem gorro e ainda sem uso de luva. Nos atendimentos de clínicas grandes, nos atendimentos de SUS, nos atendimentos de clínicas escolas, a ordem é que o paciente somente agora esteja de touca e você coloque sua luva para os procedimentos de palpação de cadeia ganglionar. Toda a palpação daquela cadeia. Palpar a cadeia ganglionar, pessoal, não é fazer carinho, mas também não é machucar o paciente. Eu preciso que a gente faça uma certa intensidade, porque eu estou buscando alterações, né? Então, eu vou palpar toda aquela região, de acordo com o que vocês viram na sequência anterior, buscando qualquer tipo de alteração, que deve ser anotada em prontuário. Então, se encontrar qualquer tumefação, qualquer massa, eu devo inspecioná-la cuidadosamente, notando se tem alteração de cor ou de característica da superfície onde eu encontrei essa massa, palpando para detectar se tem dor ou não, se tem diferença de temperatura ou não, e definir o local muito bem definido no nosso prontuário, o tamanho e qualquer outro achado. Colocar isso lá no diagrama existente no nosso prontuário. É claro, pessoal, que vocês já estudaram isso em patologia e sabem melhor do que qualquer um, que existe uma diferença muito grande entre palpar algo que tenha uma temperatura diferente, que tenha dor. Por quê?
Sinais de flogísticos, que é sinais inflamatórios, com dor e hiperemia, são mais característicos de linfonodos inflamatórios, onde eu tenho sempre, quase sempre, a superfície irregular, geralmente eu tenho presença de sinais e sintomas, e são menores que 2. Quando eu tenho uma massa que não tem alteração de cor, que a temperatura está local, que geralmente é única, com superfície irregular e maior de 2 centímetros, eu já posso estar fora de um linfonodo inflamatório, e aí eu passo a ter que suspeitar de linfonodos neoplásicos. Então, assim, sinais e sintomas, dor, aquecimento do local, são mais característicos de inflamação. E aí, muitas vezes, eu vejo por aí assim, ó. Ah, não, eu não cobro consulta, né? Pessoal, a consulta é a nossa maior arma. O dentista não pode dar uma olhadinha. Ai, dá uma olhadinha para mim. Não tem como dar uma olhadinha. O dentista faz consulta, pessoal. Valorizem o momento da consulta. Uma consulta bem feita pode ser a chave do sucesso do seu tratamento. Uma consulta mal feita pode ser o fracasso de todo o seu tratamento. Geralmente, a consulta é o momento mais especial do atendimento clínico, porque é ali a chance que você tem de fazer um encantamento do seu paciente, no sentido de pessoal. É ali o momento que você tem para fazer toda a abordagem de saúde da vida dele e para fazer uma inspeção minuciosa desse paciente. Então, pensem comigo. Não existe dentista, odontólogo sem uma bela consulta. Fazer procedimento sem consulta não é justificado, tá, pessoal? É só uma dica, né? Se a gente tivesse em aula presencial, aí a gente ia navegar por esse assunto. E aí depois, só depois que eu fiz toda a anamnese do paciente, que ele me contou a vida dele toda, que eu fiz a aferição dos sinais vitais, que eu fiz a aferição de glicose, que eu fiz palpação da cadeia ganglionar e meu paciente já está com a toquinha dele, aí sim, eu vou começar a fazer o exame das estruturas perifaciais do nosso paciente. O primeiro deles, pessoal, eu vou olhar lábio. Eu preciso olhar o lábio do meu paciente. Como é que está esse lábio? Esse lábio está uniforme, a linha úmida dele, que é a porção que separa o lábio superior do inferior, o vermelhidão do lábio, a junção do lábio com a pele, a coloração do meu lábio. Como é que ele está? Ele está normal? Está tudo certo? Eu tenho alguma coisa que não está legal, que não está fluindo bem? Então, aqui, o nosso lábio, eu preciso acompanhar toda a extensão e ver se ele não é interrompido. É claro, pessoal, que em pessoas idosas, essa linha costuma estar interrompida. Mas, em pacientes jovens e adultos, não. Eu preciso ter uma normalidade. Preciso ter uma cor uniforme, né? Preciso ter um vermelhidão uniforme. E aí eu tenho que olhar também mucosa labial e mucosa jugal ou bucal. Mucosa labial na região dos lábios, mucosa bucal ou jugal na região de bochechas. Lembrando, pessoal, que ela é coberta por epitélio paraqueratinizado, né? E que eu preciso também lembrar que existem glândulas nessa região, né? Existem glândulas nessa região. E que muitas vezes, na mucosa jugal, eu vou ver depósitos de gordura. Então, eu preciso fazer toda a análise da minha mucosa labial e toda a análise da minha mucosa jugal. Isso aí o professor Kleber já deve ter falado para vocês. O professor Kleber deu um áudio de patologia bucal para vocês, é uma relembrando. Então, sair da anamnese, sair do exame físico, sair dos sinais vitais, sair da manipulação da cadeia ganglionar, primeira coisa, observação de lábios, observação de mucosa labial e observação de mucosa jugal, ok? Respira, gente. Tá tudo bem até aí? Hein? Acho que sim, né? Ah, que triste não ouvir ninguém falando nada, mas vamos que vamos, eu vou me acostumar. Lembrando, pessoal, que lá na mucosa jugal, na altura dos primeiros molares superiores, eu tenho o ducto de Stensen, que é o ducto excretor da glândula parótida.
Lembrar que isso é uma condição de normalidade. Muitas vezes a gente vê anotado em prontuário, né? Lembrar, então, que eles são bilaterais na altura do primeiro molar superior, ok? Tudo certo, condição de normalidade. Depois a gente vai avaliar o quê? O assoalho da boca, né, pessoal? O assoalho da boca para verificar se está tudo certo. Epitélio paraqueratinizado, formato de U. Na frente do assoalho está o arco dental e na parte de trás está a porção ventral da língua, né? A porção anterior é mais lisa do assoalho e o freio lingual? O freio lingual está exatamente na linha mediana desse assoalho. E entre esta linha mediana está o ducto da glândula submandibular, ok? A glândula submandibular, ela sai por um ducto e a glândula sublingual sai por outro. A glândula sublingual sai através das carúnculas que estão posicionadas também no assoalho bucal, ok? Lembrando que abaixo do soalho, nós temos o músculo miloioide, que é o músculo responsável pelo levantamento da língua, e temos também o osso ióide. Espero não estar falando novidades, viu? Mas, se eu estiver falando novidade, volta na bela e boa anatomia. Mas vamos lá que tudo fica fácil. Soalho bucal, a parte anterior dele é mais lisa do que a posterior. Ele tem como limite anterior o arco dental e como limite posterior o ventre da língua. Na porção mediana vem o freio. Ao lado do freio, as saídas nessas carúnculas da glândula sublingual e mais atrás os ductos da glândula submandibular. Olha que beleza, que foto bonita de ver. Aqui, então, eu tenho o miloioide, estão vendo? E o osso ióide, que vocês costumam ver lá na radiografia panorâmica. Lembram dele? Lembram, né? Acredito que sim. Então, vamos lá. Depois, pessoal, eu tenho o palato duro e o palato mole. Pessoal, lembrando para vocês, esta é a sequência de avaliação do nosso paciente hoje e sempre, tá? Fez a anamnese, fez o exame extrabucal, fez a aferição dos sinais vitais, fez a palpação da cadeia ganglionar, começa lá, mucosa labial, mucosa gingal, assoalho de boca, desse jeitinho, tá, pessoal? Começa certinho, para a gente fechar certinho para o resto da vida, não ter nunca problema de ter esquecido de avaliar uma região. E aí, às vezes, o paciente chega com uma lesão que ele já tinha 2, 3 anos, que o dentista dele nunca viu porque não colheu, né? Então, no palato duro e o palato mole. Todo mundo sabe, todo mundo conhece também. O palato, ele é o teto da cavidade oral. Ele tem a papila incisiva, que fica entre os incisivos centrais superiores, onde tem a sobreposição do forame nasopalatino. O palato duro tem aquelas preguinhas anteriores e tem a rafe palatina mediana, ok? Depois eu tenho o palato mole, que vem logo atrás do palato duro, né? E ele faz o suporte, não desconta o suporte ósseo, por isso que quando a gente passa a linguinha no palato duro e no palato mole tem uma diferença. E a gente tem a úvula lá no final. Então, eu tenho aqui o palato duro, a região preguiada, eu tenho a rafe palatina e lá atrás eu tenho o palato mole, que também não é novidade, mas que deve ser muito bem avaliado por vocês. Não esqueçam de avaliar o palato, tá, pessoal? Depois eu tenho a região de orofaringe e a tonsila palatina, que é o limite do cirurgião dentista. Na verdade, o nosso limite de trabalho é essa região, que é a região lá atrás, região da úvula, com os 2 pilares tonsilares ao mesmo tempo, ok? Que está lá atrás para vocês, ok? A orofaringe já não nos pertence mais, então nosso limite, palato duro, palato mole, úvula, é o nosso limite de trabalho. Tudo muito bem observado. Depois, pessoal, avaliamos, chegamos até aqui, agora é hora de avaliar a língua, né? Avaliar a língua. Avaliar a língua significa eu pegar uma gaze, segurar a pontinha da língua, levantar para cima, para baixo, para um lado, para o outro, para eu poder olhar a língua como um todo. Não é assim, eu vou dar aquela olhadinha na língua. Não,
Você tem que enrolar a pontinha numa gaze, levantar, virar de um lado, virar do outro, olhar se está tudo bem, se está tudo certo. Lembrando que na língua existem inúmeras papilas que fazem a gustação nossa, né? A gente tem as papilas filiformes, que são pequenininhas e bastante numerosas. A gente tem as papilas fungiformes, que se intercalam com as filiformes, mas são um pouquinho mais elevadas. E a gente tem uma coisa que eu chamo muita atenção de todo mundo, porque a gente acaba esquecendo um pouquinho da anatomia, o que não é muito justo. A gente acaba esquecendo das papilas circunvaladas, que são aquelas que são maiores, que estão lá atrás formando um V, que são na altura de 8 a 12. Muitos alunos, pessoal, na verdade, quem dera que fosse só alunos, né? Muitas pessoas acabam confundindo as papilas circunvaladas com alguma patologia. Então, assim, muito, muito cuidado com essas papilas. Elas ficam lá atrás, olha lá, formam um V e não são, de forma nenhuma, processos patológicos. Às vezes, dependendo do que a pessoa comeu, se for alguma coisa mais ácida, ela fica bem maior. E aí as pessoas se assustam um pouco, tá? Então, atenção para isso aí. Lembrando também que depois, olha só, nessas fotos aqui papilas filiformes e fungiformes, aqui as circunvaladas, aqui patologia que a gente vai ver daqui a pouquinho, né, um fibromazinho, aqui também uma flebiectasia, uma outra patologia. Nesse momento, pessoal, os nossos olhinhos devem entender que algo está fora da normalidade. Só consegue descobrir que algo não está bom quando eu sei o que está bom. Então, o que eu estou pedindo de vocês agora é para que saibam o que está bom. O que não está bom, a gente vai aprender a descobrir junto, ok? As anormalidades. Só conhece a normalidade quem conhece a normalidade. E aí eu posso ter as línguas fissuradas. As línguas fissuradas correspondem de 1 a 5% da população, têm etiologia desconhecida e elas podem, na verdade, aumentar com a idade em pacientes com xerostomia. Frequência igual, homens e mulheres, benigno, o paciente não sente dor, mas quando vocês tiverem um paciente nessa situação, é muito importante ensinar para ele hábitos de higiene. Na verdade, o paciente que tem língua fissurada, ele tem muita tendência a acumular alimentos nessas regiões, o que causa uma litose. Então, você precisa ensinar a ele formas de higienizar. Quando as fissuras são muito profundas, pessoal, além da escovação normal, a gente às vezes orienta o paciente a com um cotonete fazer a limpeza dessas fissuras. Às vezes com um antisséptico, a próprio soro, tá? Mas ele precisa fazer com que não haja acúmulo de alimentos nessas fissuras, o que pode causar mau hálito. Depois, a gente pode encontrar também a anquiloglossia, que é o paciente que tem a linguinha presa, né? O paciente que não faz com que o freio lingual vá até o tubérculo geniano. Lembra lá do tubérculo geniano? Que é a inserção do gênio glosso e do gênio ioídeo, que forma, que na verdade o tubérculo geniano é a mesma coisa que o espinho mental, está lá atrás, ok? É o local de inserção do freio da língua, né? Mas muitas vezes o freio pode estar alterado. E aí ele vai se fundir lá no assoalho da boca, né? E aí ele faz com que a linguinha do paciente fique presa. A frequência de 1 para cada 1.000 casos, a ideia é que deve-se fazer a remoção, que é a frenectomia ou a frenolectomia, o nome da cirurgia, bastante simples, e que deve ser assessorada por um fono depois, para que o paciente volte a falar com normalidade, tá? Depois a gente tem as varizes, que são as flebectasias, né? Que são as veinhas aumentadas no assoalho da língua. A etiologia é o bloqueio da veia por um corpo estranho, ou a perda da elasticidade da parede do vaso, assim como acontece nos vasos das pernas, por exemplo. É indolor, acontece de forma igual em homens e mulheres, e quando acontece de forma generalizada, a gente chama de língua de caviar. O tratamento não se faz necessário, a não ser que o paciente esteja extremamente incomodado por condições estéticas. Tudo isso, pessoal, quando visualizado, deve estar na ficha do nosso paciente. Quando a gente avaliar
língua, mucosa labial, mucosa jugal, palato mole, palato duro, soalho de boca, a gente tem que estar ligado em lesões fundamentais. Eu tenho que avaliar isso buscando normalidade, cor igual, sem alteração de tamanho de um lado para o outro, ou seja, cores uniformes, sem alteração. Se eu desconfiar de qualquer alteração, que vão ser melhores visualizadas quando a gente estiver junto lá na estomatologia, aqui a gente vai dar um ampassão para vocês ficarem fortes, mas eu tenho que ficar visualizando, principalmente, alteração de cor, alteração de superfície e alteração de tamanho. Eu preciso visualizar se os lados são homogêneos ou não, tenho que anotar tudo na minha ficha clínica e de forma tão clara que aí sim outro profissional possa ler e entender o que eu estou falando. Aí já é com a linguagem nossa, uma linguagem profissional. Por exemplo, eu estou diante dessa imagem, eu vou para a minha ficha clínica. Em borda direita da língua, nota-se lesão ulcerada, única, de coloração mista, vermelha esbranquiçada, com bordas elevadas, medindo aproximadamente 4,5 a 2 centímetros em seu maior diâmetro, de consistência dura, indolor à palpação e fixa aos tecidos adjacentes. Essa é a forma com que eu, dentista, vou escrever no meu prontuário e que se qualquer pessoa ouvir, ela vai fechar o olhinho e vai pensar numa lesão exatamente como ela é. Então, na hora de descrever uma lesão, ela tem que ser descrita de uma forma que todo mundo entenda o que eu estou falando, mesmo que eu escreva no papel para mandar para o exame patológico. O patologista que está lá do outro lado não está vendo a lesão, eu tenho que fechar o olhinho e imaginar a lesão justamente do jeito que ela é. Eu vou relembrar um pouquinho. Lesões fundamentais, de uma forma bem simplificada. Tudo que vocês olharem de tecido, pessoal, tudo que vocês olharem de tecido que a gente falou até agora. Lábio, língua, bochecha, assoalho de boca, palato mole, palato duro. Vocês vão procurar lesões fundamentais. Lesões fundamentais onde eu tenho alteração de cor. Eu posso ter eu não tenho elevação da região, eu tenho uma mácula. Na verdade, é mancha se for pequena, desculpa, gente, perdão. É mácula se for pequena e mancha se for grande. Mácula até 0,5 e mancha acima de 0,5. São alterações que acontecem sem elevação do tecido. Alterações de cor, ok? Depois eu posso ter uma alteração de superfície. É aquela que quando eu passo a mão já não está mais na mesma superfície, ela já tem uma alteração. E aí eu tenho a placa. Na verdade, eu tenho a pápula, quando essa alteração é pequena, e a placa, quando essa alteração é maior. E depois, quando ela fica muito maior, de forma que ela possa ser palpada, eu tenho um nódulo ou tumor, ok? Depois eu tenho as lesões que têm líquido no interior. Eu tenho uma vesícula, que é uma lesão que tem líquido fluido no interior e é pequena. Quando a vesícula cresce, ela se torna uma bolha. Quando no interior eu tenho pus, eu tenho uma pústula. E quando começa o rompimento do tecido, eu tenho uma erosão, ok? Vamos dar um exemplo para vocês do herpes, né? O herpes começa com vesículas, passa para bolha, se infectar vira pústula, mas geralmente ele pula daqui para cá, onde se rompe o tecido, e aí vira uma erosão. Quando rompe e vai até o conjuntivo, eu tenho uma úlcera. Aqui dói, pessoal. Por quê? Porque aqui tem exposição do tecido conjuntivo. As elevações de tecido pode ser uma crosta, papilar ou verrucosa, pode ser sêssile, é aquela que eu tento pegar e não consigo pegar, e pode ser pedunculada, que é aquela que eu consigo pegar. Tudo isso, pessoal, acredito que são conceitos da patologia que a gente deve rever. Por quê? Porque quando eu tiver uma lesão que eu preciso anotar no meu prontuário, eu não posso colocar
uma bolinha que tem líquido. Não, eu tenho que descrever uma vesícula, eu tenho que descrever uma mácula, eu tenho que descrever uma pápula, ok? Então, esses termos de lesão fundamental são extremamente importantes. Alterações de cor e alteração de superfície. Então, vamos lá. Alteração de cor. Não tem elevação de superfície. Mancha, uma alteração de cor pequena. Desculpa, pessoal. Mácula, uma alteração de cor pequena, até 0,5. Mancha, uma alteração de cor grande, acima de 0,5. Alteração de superfície, pequena. Eu tenho uma elevação pequena. Pápula, até 0,5. Maior, placa, muito maior, tumor ou nódulo, ok? Os tumores, as lesões elevadas, elas podem se apresentar dessas formas que a gente descreveu, como uma crosta, céssio, pedunculada, papilar ou verrucosa. E as lesões que contêm líquido no interior, vesícula, bolha e pústula. Simples assim, meu povinho, tudo bem? Estão cansados? Acho que não, né? Eu coloquei aqui uma sequência, longe de mim querer que vocês saibam isso agora, do porquê, né? Isso é o conteúdo de estomatologia. Quando vocês descreverem para mim lesões brancas, quais vão ser as minhas desconfianças? Quando vocês descreverem para mim lesões vermelhas, quais as maiores desconfianças? Quando vocês descreverem lesões vermelhas e branco-avermelhadas, quais as nossas maiores desconfianças? Quando escreverem lesões pigmentadas, também está aí as nossas maiores desconfianças. Os nódulos, quais são as nossas desconfianças, e as bolhas, as lesões vésico-bolhosas, quais são, e as úlceras. Pessoal, eu só consigo diagnosticar se eu tiver uma boa leitura do que eu estou vendo. Você não precisa saber o nome da doença, mas você precisa descrever ela. Lesão ulcerada. O que é uma lesão ulcerada? É uma lesão que é rebaixada, atingiu o tecido conjuntivo. Lesão ulcerada de 2x4 no dorso da língua. Aí, com a coloração normal, sem coloração normal, aí fica fácil eu vir aqui na lista dessas lesões e começar a estudar em qual elas se enquadram. Nesse momento, o nosso foco é descrever a lesão, ok? Para que a gente consiga chegar no diagnóstico o mais perfeito possível. Não se canse, pessoal, tá tudo bem? Espero que sim, né? Aí, gente, a gente chegou no nosso querido dentinho. Mas vocês viram? Vocês viram quanta coisa eu preciso vencer antes de chegar no dente? É assim que se faz diagnóstico, pessoal. É desse jeito que se faz diagnóstico, tá? Depois nós vamos chegar no dente. Examinar cor, examinar fratura, abrasão, erosão, presença de cárie, restauração, prótese, ausências dentárias, enfim, dente a dente, 18, 28, 38, 48, um a um, com todas as suas nuances, anotando ou no prontuário eletrônico ou no prontuário a papel, da forma com que vocês já são campeões. Azul, o que está feito e não precisa ser mexido. Vermelho, o que precisa ser mexido, ou ser refeito ou a ser feito. Com todas aquelas nuances que vocês já estão carecas de saber. X azul para dente ausente, X vermelho para dente a ser extraído. Enfim, pessoal, isso aí vocês já venceram, né? Nós vamos brincar muito disso esse período, porque agora é prontuário. Geralmente, a gente faz o primeiro odontograma no exame clínico e a gente faz um segundo odontograma após o envio do exame radiográfico. Nos prontuários tem esses campos, né? Por quê? Porque às vezes a gente no exame clínico não consegue detectar, por exemplo, a necessidade de refazer um canal, né? Um retratamento endodôntico. Então é por isso que a gente faz um primeiro exame clínico e depois, quando os exames radiográficos chegam, a gente faz somente a consolidação do que foi visto no exame clínico com o exame radiográfico. E aí a gente faz o odontograma após os exames complementares. Então, tem um odontograma no exame clínico e um odontograma após os exames radiográficos, ok?
Aí nós vamos fazer os testes específicos de percussão e mobilidade, e aí nós vamos fazer a avaliação do periodonto. Os testes de percussão, mobilidade, periodonto, eu estou bem tranquila, porque eu sei que quando a gente chegar na clínica, vocês vão ter vencido isso com o professor Kleber e com o professor Flávio. Depois da avaliação dentária, pessoal, é muito importante a gente fazer o periograma. O professor Flávio vai ensinar isso bem para vocês, diferenciar o que é gengiva papilar, do que é gengiva livre, do que é gengiva inserida, que é essa gengiva com aspecto de casca de laranja, explicar o que é junção muco-gengival e a mucosa alveolar. E também o auxílio do uso da sonda milimetrada, para a gente fazer a avaliação, a sondagem do epitélio, para ver como é que está a saúde periodontal dos nossos dentes. Então, nós vamos fazer o odontograma do jeito que vocês já aprenderam, o odontograma pré-exame clínico e o odontograma pós-exame clínico, e depois nós vamos fazer o periograma da forma e do jeitinho que o professor Flávio vai ensinar a todos vocês e que quando a gente chega na clínica já vai estar 100% vencido. Pessoal, respirando, alongando. Então, feito toda a avaliação, feito todo o exame dentário, feito todo o exame periodontal, aí sim nós vamos avaliar necessidade de exames radiográficos. Não é igual para todo mundo, pessoal. Não é igual para todo mundo e vocês já aprenderam, porque vocês já venceram a disciplina de radiologia, né? Radiografia panorâmica, importante ser feita uma a cada 2 anos. Se o meu paciente já tem uma radiografia panorâmica, eu não preciso solicitar outra. Radiografias periapicais, importantes quando eu quero ver coroa e raiz dentária. Radiografias interproximais, importantes quando me basta ver coroas dentárias. Radiografias oclusais, são aquelas que pegam todo o arco superior e inferior, muito legal para ver patologias, dentes supranumerários, disjunções ortodônticas, né? E as tomografias computadorizadas. Vamos relembrar o nosso protocolo da radiologia? O paciente chegou, nunca fez uma radiografia panorâmica, ok, a radiografia panorâmica é essencial, porque ela pode nos dar uma gama de informações que as periapicais não dão. Paciente adulto chegou e é um paciente com muitas cáries, doença periodontal, saúde bucal ruim, check-up periapical completo, 14 radiografias periapicais, mais 4 radiografias interproximais. O paciente chegou com saúde, sem sangramento, sem sinais de periodontia, estado bucal maravilhoso, somente 4 interproximais. Se o estado de saúde dele é muito bom, excelente, mas tem um dentinho só que está quebrado, 4 interproximais e a periapical somente daquele dentinho que está com problema. Esse é o nosso protocolo, pessoal. Panorâmica a cada 2 anos, radiografia periapical completa, mais 4 interproximais para pacientes periodontais ou pacientes com saúde debilitada, bucal, ou seja, muitas cáries, muitas endos, muitos dentes com coroa, e para pacientes com saúde bucal saudável, 4 interproximais somente. Radiografias oclusais para controles de patologias, dentes supranumerários, controle ortodôntico, cialolitos e tomografias computadorizadas. Hoje, técnica de eleição para avaliação de patologias, mensuração, determinação de guias cirúrgicos, enfim, uma série de coisas. Não é minha pretensão voltar a falar de radiologia, mas é muito importante, quando vocês chegarem lá na clínica, vocês saberem o que pedir sem perguntar ao professor, pessoal. Vocês já sabem fazer isso. Avaliei o paciente, meu paciente está ótimo. Caramba, que paciente maravilhoso, só tem um 36zinho ali fraturado. Opa, uma panorâmica, 4 interproximais e uma periapical somente do dente 36. Nossa, peguei um paciente que está uma bomba. Cheio de dente quebrado, cheio de cárie, cheio de tudo. Uma panorâmica, 14 periapicais e 4 interproximais. Qual é a radiografia de eleição para tratamento endodôntico? Radiografia periapical. Eu preciso ver raiz.
Durante o tratamento endodôntico, eu preciso de radiografia periapical. Qual é a radiografia ideal para eu ver a adaptação de prótese dentária? Ah, eu já fiz, professor, agora eu fiz uma prótese e quero ver se a prótese ficou boa. Radiografia interproximal. Eu só preciso ver coroa. Precisamos relembrar alguma coisa ou tá tudo bem? Depois vocês me dão feedback, tá? Mas eu espero que esteja tudo bem. E aí, tudo certo? Vamos que vamos? Respira. Tudo certo, né? Acho que sim. Então vamos lá. E aí, pessoal, a gente dá uma pinceladazinha só nas coisas mais importantes que podem acontecer. A partir do momento que você começa a atender o paciente, você tem que estar com seu coração tranquilo, porque algumas emergências médicas podem acontecer no consultório odontológico. Vocês têm lá na frente, no nono período, a aula de emergências médicas com os professores da medicina, uma aula mais avançada, que vocês vão aprender um monte de coisa legal e a aula é ótima. Só que eu preciso falar algumas coisas desde hoje para você, por quê? Porque você pode ter um paciente sofrendo uma crise de epilepsia no primeiro dia que você colocar ele na cadeira. Você pode ter um paciente sofrendo uma obstrução pulmonar. Você pode ter o paciente com uma crise de ansiedade. Então, a gente fala um pouquinho de emergência para você saber como lidar com essas situações que não são muito incomuns no nosso consultório. A gente lida muito com estresse, com ansiedade, com medo, enfim. E são situações bastante propensas para que isso aconteça. Então, primeiro eu vou relembrar a vocês a diferença de urgência para emergência. Urgência, o atendimento tem que ser o mais rápido possível e não implica em risco imediato de morte. Emergência, necessidade de atendimento imediato e risco de morte iminente. São muito importantes serem diferenciadas, tá? Nós vivemos num consultório com urgências odontológicas e podemos viver situações de emergências médicas, ok? O mais comum em consultório são as alergias, né, pessoal? É muito importante uma anamnese bem feita. A alergia ela pode se dar no momento que você está no consultório ou ela pode se dar tardiamente. Às vezes tem paciente que chega em casa, passa um tempinho e ele liga para o consultório e fala assim, nossa, meu rosto está todo vermelho. Foi logo depois que eu saí do consultório. E às vezes ele faz alergia ao látex da luva. Ou às vezes ele faz alergia ao eugenol que você usou. Ou às vezes ele faz alergia. O nosso consultório, ele tem muitos alergênicos, muito material que pode produzir uma crise alérgica do nosso paciente. Então, assim, é importante primeiro saber se o nosso paciente é um paciente que tem crise alérgica, né? Se ele é alérgico a alimentos, se ele é alérgico a medicação, se ele é alérgico a qualquer coisa. E a gente ter, pessoal, algumas medicações no consultório para que a gente resolva aquele problema no momento que ele acontece. Tem um colega que fala assim, Carla, eu acho que o dentista não deve ter medicação no consultório, não, porque se ele não souber usar, pode dar problema. O fato não é esse, pessoal. O fato é que nós temos que ter e temos que saber usar. Nós não podemos negligenciar uma necessidade urgente. Então, a gente deve ter no consultório e saber usar com a maior tranquilidade do mundo drogas que possibilitem acalmar o estado de saúde do paciente até que a gente possa chegar com ele a uma unidade de saúde ou a um médico para fazer o prosseguimento do atendimento. Mas naquele momento, nós precisamos ter algo que possa nos ajudar a ter mais tranquilidade. Então, casos de alergia podem acontecer no consultório ou podem acontecer tardiamente. Geralmente não acontecem quando eu tenho um bom diagnóstico do meu paciente, uma boa anamnese, mas se acontecer, se prevenir para ter no consultório anti-histamínico e corticoide para que possa ser feito o uso de imediato para controlar a crise. Crise de asma, tudo que eu estou falando, pessoal, fica mais fácil se a sua anamnese for perfeita. Porque, por exemplo, o paciente que ele é alérgico, se você fez uma anamnese legal dele, ele já vem prevenido. Se o seu paciente é asmático, ele já vem prevenido. Então, assim, é muito importante a anamnese bem feita. Mas vamos lá. Qual que é o sinal de asma, né? Depende da gravidade do caso.
Geralmente, quando a crise é grave, a gente consegue ouvir aquele singular, aquele barulho, né? Então, o paciente começa a ficar com rubor, começa a ter ansiedade, começa a ficar com sudorese. Por isso que eu falei para vocês que é muito importante a gente observar o paciente durante o atendimento o tempo inteiro, tá? O tempo inteiro, você e sua assistente. Se o paciente começou com taquicardia, ansiedade, sudorese demais, começou a tossir, sibilar, retorne no encosto da cadeira dele 90 graus, e aí você pode administrar um broncodilatador e oxigenoterapia, sempre lembrando de monitorar os sinais vitais. Pessoal, todas essas patologias que eu estou falando agora dependem mais da tranquilidade de quem está atendendo do que propriamente da medicação. Não é para correr, para pegar oxigênio, broncodilatador, não. É para ter calma, agir como real profissional de saúde, sentar o paciente, conversar, monitorar sinais vitais e ter a medicação à mão, caso você precise fazer uso dela, tá bom? A gente precisa conhecer as armas que a gente tem. Rinite é muito comum, tá? Principalmente se as clínicas não seguirem as normas de vigilância sanitária, que é não pode usar cortina, não pode ter adorno, não pode ter planta dentro do consultório, né? Mas nos casos de rinite, a gente tem que fazer a suspensão do atendimento, tá? É muito difícil atender um paciente em crise de rinite. A DPOC, a doença pulmonar obstrutiva, ela pode ser agravada com estresse emocional. O consultório odontológico ainda é um ambiente de muito estresse, né? Então, quando o paciente relata para a gente que ele é portador de DPOC, é importante a gente atender ele com a cadeira em 90 graus, verificar como estão os sinais vitais e fazer com que o paciente se sinta confortável. E se a gente sentir que algo não está legal, procurar imediatamente o atendimento médico de suporte, tá bom? A hiperventilação também pode ser desencadeada em casos de estresse e de ansiedade. O sinal clínico é o aumento da frequência respiratória. Lembra que eu falei para